Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, praticamente ao final de mais uma semana, com mais uma oração da noite. Até aqui guardados pelo Senhor, com esta alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós estamos alegres. A partir de hoje nós vamos começar uma nova série de estudos aqui em nossas devocionais na oração da noite, a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Um estudo baseado no Sermão do Monte, sermão famosíssimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa devocional introdutória, gostaria de deixar para vocês Mateus, capítulo 4, versículo 23, até o capítulo 5, versículo 2. O Sermão do Monte encontra-se nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Mateus. Mas hoje eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 23, aí no capítulo 4. E diz assim a palavra de Deus: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Até aí, versículo 2, no capítulo 5. Meus queridos irmãos, o Sermão do Monte, registrado aí em Mateus, conforme disse, dos capítulos 5 até o capítulo 7, é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Cristo Jesus. Por outro lado, com certeza a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Mahatma Gandhi, por exemplo, dizia que se perdessem todos os livros sacros do mundo e somente restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão do Monte é, na realidade, a Bíblia em miniatura. Alguém já disse isso. Dr. D.A. Carson, professor do Seminário Teológico Batista de Vancouver, no Canadá, ele disse o seguinte: quanto mais leio o Sermão do Monte, mais me sinto atraído e ao mesmo tempo envergonhado. Sua luz brilhante me atrai como a lâmpada atrai para si as mariposas. Mas a luz do Sermão do Monte é tão brilhante que seca e queima. Por isso não há lugar para formas de piedade que sejam apenas verniz e fingimento. O que se exige no Sermão do Monte é perfeição. Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Ao longo de toda a Bíblia, do começo ao fim, nós podemos ver que o propósito histórico de Deus sempre foi o de chamar um povo e separar este povo para si mesmo, para lhe pertencer e para lhe obedecer, para ser sua propriedade exclusiva, vaso de honra para a sua glória. É isso que nós podemos ver desde o início, lá em Levíticos capítulo 18, verso 1 a 5, e também o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Todo cristão verdadeiro, ele foi chamado para ser diferente e para fazer a diferença, mesmo estando num mundo indiferente. Na realidade, é isto que significa sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Meus queridos irmãos, nenhum comentário pode ser mais prejudicial para o cristão do que ouvir de alguém a seguinte palavra, a seguinte frase: você não é diferente de outras pessoas.
Jesus começa o seu ministério profético deixando claro quais são as exigências do reino de Deus e, conforme Mateus, reino dos céus, bem como como viver nele, e que viver nele é de fato uma experiência diferente, uma experiência completamente diferente da experiência de viver no mundo. Na realidade, é nessa diferença que está o real significado de ser cristão. Na realidade, o poder do Evangelho está na diferença dos crentes. É por isso que Mateus diz claramente isto aí no Sermão do Monte. Pois bem, não há um parágrafo no Sermão do Monte no qual o contraste entre o padrão cristão e o padrão do mundo não seja explícito. Do início ao fim, Jesus vai deixar claro que há uma diferença intransponível, podemos dizer assim, entre o padrão do mundo e o padrão do reino dos céus. Podemos dizer que o Sermão do Monte, na realidade, é o primeiro catecismo de transmissão oral, ou seja, a carta magna do cristianismo para orientar a vida e prática cristãs. Certamente é a primeira parte escrita também do Evangelho. O tema do Sermão do Monte é o reino do céu. No geral, ele vai deixar claro as seguintes verdades sobre o povo desse reino, ou seja, sobre aqueles que estão sob o domínio do rei soberano. Primeira coisa que vai ficar claro é que os que fazem parte desse reino foram escolhidos por Deus na eternidade, não somente para a salvação, mas também para a santidade. Foram adotados em Cristo, não somente para ter Deus como Pai, mas para ser perfeito como Ele. Mateus 5, versículo 48. Não somente nascido de novo, mas nascido para crescer, até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13 a 15. Todo o Sermão do Monte, do início ao fim, Jesus se mostra preocupado com o ser, não com ter ou fazer. Então é o sermão do ser. O que Deus quer que você seja, que eu seja. O sermão ensina o estilo de vida do cristão, do discípulo, e vai deixar claro que esse estilo de vida tem que ser marcado, tem que ser caracterizado pelo amor, pela obediência, pelo perdão, pelo serviço, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. É aí no Sermão do Monte que nós temos a primeira descrição do caráter de um cristão verdadeiro. Por isso é que nós vamos estudar esse sermão. Com certeza vamos aprender muitas coisas que Deus já preparou na eternidade para nós. Meu querido irmão, fique conosco. Use as devocionais aqui da oração da noite para você fazer a sua devocional individual ou com a sua família, o seu culto doméstico. Nesse tempo de pandemia, vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele abençoe você e toda a sua casa. Que a graça do Senhor seja multiplicada sobre todos vocês. E amanhã, com as misericórdias do Senhor renovadas, nós seguiremos em frente, agradando ao Senhor como verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.